Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa, esse é o podcast Filme da Semana. O episódio dessa semana vai estar disponível em vídeo também, se você ouve pelo Spotify ou pelo YouTube. Se você tá no YouTube e não tem vídeo, é provavelmente porque eu esqueci de privar o negócio de só áudio, mas vai lá no canal que vai ter vídeo sim. O formato do episódio de hoje é um pouco diferente, né? Quem tem vídeo consegue ver que eu tô compartilhando a minha tela aqui. Quem tá só no áudio não vai perder muita coisa, é só uma graça pra me dar trabalho pra editar. Mas, enfim, o formato do episódio de hoje eu resolvi pegar todos os filmes que eu assisti no cinema e ranquear eles naquele negócio de tier rankings. Eu escolho umas categorias e vou colocando eles nessas categorias conforme a minha vontade de hoje, essa manhã de domingo que eu resolvi gravar tudo isso. Já tá me dando trabalho porque eu montei a lista com os filmes em ordem cronológica que eu tinha assistido. E deu um trabalho, eu demorei um tempo. E eu, sem querer, fui mudar a página e recarregou e perdeu tudo. E aí eu fiquei muito irritada. E aí eu só joguei as imagens, tá numa ordem completamente aleatória. Eu só organizei umas franquias junto. E assim, vai ter coisa que eu vou estar mexendo no meio do programa pra agrupar alguns filmes, já que, né, estamos aqui. Então a ordem é aleatória. São 143 filmes. Tal qual Harry Potter e as Relíquias da Morte, esse episódio vai ser dividido em duas partes, parte 1 e parte 2. Hoje vocês estão ouvindo a parte 1, eventualmente eu vou quebrar o episódio e a parte 2 vai estar disponível semana que vem, então fiquem ligados, porque senão vai ficar muito extenso e assim eu ganho uma semana a mais de conteúdo também, porque vai dar trabalho editar esse vídeo, então pelo menos eu já quebro 2 semanas aí nisso, nesse plano megalomaníaco que apareceu na minha cabeça nessa manhã de domingo. Eu tenho aqui 143 filmes, não são muitos, eu preciso dar um breve contexto da minha vida. Eu sou do interior de São Paulo, a minha cidade natal, Lençóis Paulista, por muito tempo não tinha cinema. Então, quando eu era criança, ir no cinema era sinônimo de ou vir pra Bauru, que é onde eu moro hoje, ou teve uma época que eu morei em Araçatuba também, lá tinha cinema, mas mesmo assim, ir no cinema sempre era algo muito especial, assim, não era uma coisa corriqueira. Então, eu não ia com frequência quando eu era criança. Quando eu era adolescente, começou a ter um cinema lá em Lençóis, aí eu fui com mais frequência, porque eu não precisava tanto de um adulto responsável e com carta e carro pra me trazer no cinema em Bauru, né? Eu podia só achar alguma companhia que tivesse afim. E depois de um tempo eu me mudei pra Bauru, e aí tem uma época, assim, entre 2015 e 2020, que eu fui muito no cinema. Eu não precisava de desculpa nenhuma pra ir no cinema, eu vi uns filmes completamente aleatórios, vou chegar neles. E aí, depois da pandemia, eu botei um pouco o pé no freio, porque tudo ficou muito caro, né? As coisas ficaram meio esquisitas. Eu vi poucos filmes, mas nesse ano, 2024, eu fui muito no cinema. Não é do jeito que eu ia no passado, mas eu vi bastante coisa e, enfim, esses filmes estão aí espalhados e a gente vai chegar em cada um deles. Por mais que eles não estejam em ordem cronológica, eu vou começar falando do primeiro filme que eu assisti no cinema, que é Mulan, filme da Disney de 98. Eu não vou falar muito de cada filme, porque senão eu vou ficar aqui até amanhã. Não vou dar spoiler de nada, então fiquem tranquilos. Vou passar brevemente, se eu falo mais de algum dos filmes em algum podcast, eu vou pontuar se eu lembrar também. Porque eu quero falar mais da minha percepção quando eu vi aquele filme no cinema, da experiência que eu tive no cinema. E se eu gosto ou não gosto, no ranking entra isso. Aí também vou explicar as categorias aqui do ranking também, pra já começar e deixar isso claro. No topo do ranking tem o Absolute Cinema. Cinema absoluto, são filmes favoritos, são filmes que eu amo, são filmes que eu considero obra-prima. Assim, o topo do topo é essa categoria. Mas é uma categoria também muito, assim, especial pra mim. Então vão estar filmes que eu acho muito bons, filmes que estão na minha lista de favoritos, mas é uma coisa bem pessoal, assim. Então, lembrem disso. Esse ranking inteiro é bem pessoal, então lembrem muito disso. A segunda linha é excelente, que são filmes que são muito bons, são excelentes. É um setor exclusivo, eles são filmes ainda muito bons, que eu recomendo com força. Depois tem o Bacana Legal, Carinha Feliz, que são filmes que eu gosto também, mas gosto um pouco menos. Eles talvez não sejam excelentes, mas ainda são filmes que eu gosto. Ainda é uma categoria positiva. Depois tem o Respeita a Minha História, que foi feita para alguns filmes muito especiais, vocês vão ver quando chegar lá, que são filmes que eu gostei na época. Eu lembro de gostar, eu lembro de ir animada no cinema e sair animada no cinema. Hoje, não são filmes que eu gosto, não são filmes que eu revejo, não são filmes que fazem meu estilo, mas eu acho que é importante respeitar a nossa própria história. Então, se não fosse essa ida no cinema,
Algumas coisas podem continuar a ter sido as mesmas, mas eu acho que cada coisa que a gente faz, cada filme que a gente assiste vai acabar tendo um pequeno impacto ou outro, principalmente quando são vivências mais intensas, vocês já devem estar até imaginando o que eu tô falando. Então é uma categoria específica pra esse tipo de filme que na época eu gostava muito, hoje não é muito a minha vibe, mas eu acho que é importante a gente respeitar a nossa história e não ficar, tipo, zoando, tipo, olha como eu era tonta, olha como eu era horrorosa. Eu não acho isso legal, sabe? Aí tem a categoria, putz, carinha triste, que são filmes que eu não gosto. São filmes que eu saio do cinema não gostando, filmes que eu não gosto até hoje, filmes ruins, e não vão ter muitos filmes aqui, porque além de eu escolher muito bem o que eu assisto, eu tenho uma teoria que não é só minha, que eu já vi muitas pessoas discutindo com mais argumento que eu, que é de que quando a gente assiste um filme no cinema, a gente tem uma predisposição maior de gostar. Seja porque ir no cinema não é uma coisa assim tão casual, você se planeja pra ir no cinema, você gasta dinheiro pra ir no cinema. Além de que tenha toda a experiência de imagem, de som, que acaba ajudando um filme que talvez em casa fosse mais ou menos a ser mais legal no cinema. Tem alguns filmes específicos aqui nessa lista que eu acho que se eu tivesse visto em casa, eu não ia ter gostado. Mas como eu vi no cinema, eu gostei bastante. Mas aí também, quando chegar neles, vai dar pra saber. E tem a última categoria, que é não tenho memória nenhuma, que são filmes que eu vi e, sabe, não lembro. Gostei, não gostei, eu tenho um fiapo de memória, mas se você me pedir pra contar alguma coisa dele, eu não vou saber. Então, essa é a última categoria pra botar algumas coisas que eu vi quando eu era muito pequena, provavelmente. Eu falei que a lista não tá em ordem cronológica, mas eu vou começar com o primeiro filme que eu vi no cinema, que é Mulan, de 1998. É Absolute Cinema, é uma obra-prima. É um filme que me marcou muito, ele foi muito importante. Eu lembro de absolutamente tudo nesse dia. Eu tinha 6 anos, eu era muito novinha, mas eu lembro da minha ida no cinema, eu lembro de como foi meu dia, a expectativa, né? A minha mãe conversando comigo, me explicando como que funcionava o cinema, que ia ficar escuro, que o som ia ser alto, que eu tinha que ficar quietinha. Tipo, eu fui brifada de como seria o cinema. E eu tava muito ansiosa, assim, eu fiquei a semana inteira pensando nisso. E a gente foi Mulan, e foi muito legal. E é um filme que me marcou muito, é um filme muito importante pra mim, é um dos meus filmes favoritos da vida. Eu revejo de tempos em tempos, eu sei de cor, eu tenho o VHS desse filme, tá lá na casa dos meus pais. Então, assim, não tem outro lugar pra ele a não ser o topo do ranking. Agora a ordem tá nas mãos de Deus, assim, porque o próximo filme é o remake do Meninas Malvadas. Na verdade, não, na verdade é a adaptação do musical da Broadway, que é adaptado do filme de 2003, Meninas Malvadas, o musical, que eu assisti esse ano. Foi o primeiro filme que eu vi no cinema em 2024. E ele é bacana, legal. Eu não acho ele ruim, eu me diverti. Precisava, não sei se precisava, mas nenhuma das músicas me marcou tanto, mas eu gostei, eu achei legal. Não lembro de nada agora, mas bacana. Eu agrupei algumas franquias, então a próxima são os 3 filmes do Homem-Aranha do Sam Raimi, dos anos 2000. Eu vi os 3 no cinema. Eu não lembro exatamente as circunstâncias, mas o 1 e o 2 eu lembro de vir pra Bauru com excursão. Eu acho que um foi excursão da turma do inglês, a outra foi excursão da turma da escola. Acontecia muito isso, de ter excursão, aí fretava um ônibus, botava um monte de criança lá e levava pra outra cidade com autorização dos pais. O primeiro Homem-Aranha é excelente. O segundo, excelente. Pra muitas pessoas ele vai ser Absolute Cinema, mas faz tempo que eu não vejo. Se eu rever ele, talvez ele suba um pouco mais, mas faz muito tempo que eu não vejo esse filme. A minha lembrança dele é boa, mas não tão boa pra estar aqui em cima. E o terceiro, eu acho que eu gostei dele na época. E o terceiro, ele não é tão ruim assim, gente. Ele é bacana. Ele não é tão bom perto dos 2 primeiros, claro. Mas ele é legal, assim. E ele é muito melhor que muita coisa que saiu do MCU. E não só nos últimos anos. Vou jogar essa aqui. Eu acho o Homem-Aranha 3 melhor que os 2 primeiros Thors, por exemplo. Que são o MCU mais antigo, não é agora que os filmes do MCU estão horrorosos. Gente, Thor 2 é horroroso. E foi feito, sei lá, em 2010, quando tava meio que no auge, assim. Então, vai chegar a minha hora de ficar falando mal das coisas da Marvel. Aí, o próximo na lista são os filmes do Pokémon. Porque quando eu era criança, eu era muito viciada em Pokémon. Tanto que eu fiz meus pais me levarem pra assistir Pokémon, o filme no cinema.
Foi um dos primeiros, assim, também. Mulan é de 98, Pokémon, o filme também é de 98, se não me engano. Então foi meio que próximo, assim. E eu lembro que eles me levaram numa sessão, tipo, na hora do almoço. E era uma época que não tinha lugar marcado no cinema. Você chegava e sentava onde você queria. E nessa época também, eles vendiam mais ingressos do que tinham lugares. Então, acontecia de ter que sentar no chão, no corredor. E eu lembro que esse filme, eu acho que eu sentei no corredor, porque eu lembro que foi uma situação bem insalubre, assim. Meus pais contam essa história até hoje, porque, assim, pra mim tava meio esquisito. Pra eles, imagina. Imagina pra eles ter que me levar pra assistir o filme do Pokémon, sei lá, 1 da tarde. Então vai em respeito à minha história. Porque, assim, eu revi esse filme algumas vezes, mas eu não revejo ele há pelo menos uns 14, 15 anos. Eu lembro de achar um filme bom, ele tem uma parte emocional bem forte, assim, bem marcante, mas de resto não lembro muito mais. E eu ainda fui mais 2 vezes no cinema assistir filme do Pokémon, e todos em anos seguidos, né? Em 98 foi Pokémon, em 99 foi Pokémon 2000, e em 2000 foi o Pokémon 3, que é alguma coisa do Entei, o Segredo do Entei, alguma coisa assim. Entei é o cachorrão. E eu lembro, assim, de gostar de todos os filmes, de jeitos diferentes. Então eu vou botar todos eles em respeito à minha história, porque foi uma parte da minha vida, sabe? Por mais que eu veja hoje e não goste tanto, ou ache meio bobo, porque querendo ou não, esses filmes, eles são episódios longos, né? São episódios longos. Alguns deles, eu lembro que uma coisa que me incomodou, eu não lembro em qual filme, mas que tinha alguma coisa que retconava alguma coisa do desenho. Tipo, no desenho aconteceu alguma coisa de um jeito, aí no filme acontecia de um jeito diferente, e aí meio que a versão do filme passava por cima da versão do desenho. E aí eu ficava, por que está acontecendo isso? Enfim, também não sei por que acontecia isso, mas em algum momento isso aconteceu e eu lembro de pensar nisso, né? Esses momentos que a gente acorda pra como as coisas funcionam na narrativa é esquisito. O filme do Dungeons and Dragons é do ano passado, é Honra entre Bandidos? Honra entre. É Honra entre alguma coisa, o subtítulo aqui no Brasil. Eles não traduziram o Dungeons and Dragons pra Caverna do Dragão. Eu acho que é uma oportunidade perdida. Mas é um filme que ele deu uma flopada, mas eu achei ele muito legal. Assim, ele não é excelente, ele é bacana, legal, mas é um bacana, legal, bem bacana, assim, sabe? Mais bacana que esses que estão aqui. Eu achei ele muito divertido, eu sou muito o público-alvo dele, eu sou fã de fantasia. Apesar de que esses filmes de aventura e fantasia com esse toque de comédia, uma coisa meio Marvel, eu tô um pouco cansada disso, mas aqui no Dungeons and Dragons eu gostei. E eu acho que é um filme que devia ser mais visto, mais comentado, que ele tinha bastante potencial. Mas eu acho que a galera também tá meio cansada dessa fórmula marvelesca, assim, de cinema. Não sei se é por causa disso que ele não foi tão bem de bilheteria, mas é uma pena, porque é legal o filme. Plano de Voo foi o primeiro filme adulto que eu assisti no cinema. Porque até então, eu ia no cinema com os meus pais me levando, ou com as minhas tias, né? Geralmente com o adulto responsável indo comigo no cinema. E era filme infantil, era animação, ou um filme mais infanto-juvenil, mais de aventura, enfim, né? Porque não era eu que escolhia. Quer dizer, às vezes era eu, que nem no Pokémon, por exemplo. Eu sabia que ia sair o filme do Pokémon, porque eu era uma criança muito antenada. E eu falava que eu queria, né? Mas geralmente era meio que um consenso, assim, tipo, vamos ver esse filme e tal. E aí, quando eu fiquei adolescente, porque Plano de Voo é um filme de 2005. Em 2005 eu tinha 13 anos, eu era uma adulta. Eu achava que eu era uma adulta, né? E foi na época que abriu um cinema lá em Lençóis, no shopping. Na época, bons tempos. Quer dizer, não sei, aquele shopping era muito esquisito. É muito esquisito, ainda tá lá de pé o shopping, mas o cinema não tá mais lá. Mas o fato é, como tinha esse cinema no shopping no centro da cidade, eu não precisava mais ser levada no cinema. Eu poderia ir no cinema com minhas pernas. E eu só precisava achar uma companhia, que nessa época eu não ia sozinha no cinema. E, sei lá, se as minhas amigas agitaram, eu não lembro quem que escolheu esse filme, eu sei que a gente foi ver. E, assim, foi a primeira vez que eu fui ver um filme, assim, filme adulto, porque não é um filme pra criança, mas não é que, nossa, acontece muita coisa. É um filme de suspense com a Judy Foster. Eu lembro do Xambin, porque foi na época também que eu tava meio que começando a ver coisa do Senhor dos Anéis. Eu já tinha visto o primeiro, né, então eu tava ligada quem que era o Xambin. E eu lembro disso, eu só lembro que tinha o Xambin. E ele
provavelmente morre, porque o personagem dele sempre morre nos filmes, né? Isso não é um spoiler, mas era um suspense num avião. Isso é tudo que eu lembro. Quer dizer, eu lembro que às vezes eu confundo com aquele filme Red Eye, do Wes Craven, sabe? Que tem a Rachel McAdams, que é do mesmo ano. E também é um suspense dentro do avião. E é isso que eu sei do filme. Eu não lembro de absolutamente nada, então eu vou botar em... Não tenho memória nenhuma. Mas ele é um marco por ter sido o primeiro filme de gente grande que eu fui ver no cinema. Próximo filme, Duna. Parte 1 e parte 2, eu vi as duas no cinema. A parte 1 é muito especial pra mim, porque foi o primeiro filme pós-pandemia que eu fui assistir. Que antes da pandemia, eu fui ver 2 filmes no começo de 2020, que eles estão aqui na lista, logo vou chegar neles. E depois eu fiquei mais de anos sem ir no cinema, porque, né, Covid. E foi o lançamento de Duna, assim, que eu me senti segura pra ir. Também foi uma coisa bem marcante, porque eu tinha lido Duna mais cedo naquele ano, que foi um grande momento, porque foi uma leitura muito difícil, muito desafiante, mas quando eu terminei eu fiquei muito feliz, porque as últimas páginas do livro são incríveis e faz você esquecer como que 2/3 deles são arrastados e difíceis de ler. Então eu tava animada e eu gostei do filme, mas eu fiquei com algumas questões, principalmente sobre no ponto onde eles resolveram dividir o filme, eu fiquei meio assim. Eu fiz um episódio só sobre Duna na época, porque foi bem assim o hiperfoco meu do livro, da história, das coisas e ver o filme. Então assim, foi bem especial pra mim. O episódio do surto de Duna, parte 1, é o número 85 do podcast. Então eu vou botar o primeiro Duna em excelente. Agora, Duna parte 2 foi um surto maior ainda. Eu fiz um episódio sobre, que é o 197, mas eu não gosto muito dele, porque eu acho que eu tava muito descontrolada, porque Duna parte 2 alterou químicas no meu cérebro, é cinema absoluto. Nossa, foi em março, né, que lançou esse filme, e eu fiquei o mês inteiro surtadaça. Eu fiquei com vontade de reler o livro, sabe? Pra eu chegar nesse ponto, é porque alguma coisa, assim, mexeu comigo. Porque a leitura, como eu falei, foi muito difícil. Foi um livro muito grande. E eu fiquei com vontade de ler e vontade de ler os outros. E eu fiquei consumindo coisas sobre o mundo de Duna. Eu fiquei ouvindo a trilha sonora. Eu fiquei compartilhando memes. As pessoas me mandavam memes. Eu só falava de Duna. Bom demais. Muito bom, muito bom, muito bom. Duna parte 2. Ansiosa pra parte 3, porque eu acho que vai ter. Porque tem um ganchinho ali no final. Apesar da história terminar, né? A história do livro termina. Se você só quer assistir os 2, show, porque a história termina, mas ele dá um negocinho ali de que vai ter uma continuação, e aí eu tô ansiosa, porque conteúdo tem, né? E eu gostei da visão do Villeneuve, sabe? Eu gostei muito da arte do filme. Enfim, não vou ficar me estendendo demais, tem um episódio inteiro só de surtos sobre esse filme, e eu gostei muito. Próximo filme é A Mulher Rei, da Gina Prince Bythewood. Não é o primeiro filme dirigido por uma mulher, porque o Meninas Malvadas tem co-direção de uma diretora. Mas é o primeiro que eu lembrei de falar que é dirigido por uma mulher. Mas A Mulher Rei é excelente. É um filme de 2022. Foi muito legal ver no cinema. Eu gostei bastante. Ele tá, acho que na HBO e no Prime. Ele tem em vários lugares. Então, assim, vale muito a pena. É um filme de ação. Tem um quê de drama histórico ali no meio. Bem legal. O próximo filme é Missão Impossível 4, Protocolo Fantasma. É o único Missão Impossível que eu vi no cinema. Eu lembro que pra assistir esse filme eu fiz uma maratona com minha tia, com a minha prima e com a minha irmã. Dos outros 3 Missão Impossíveis. E eu lembro de gostar mais do quarto. E até hoje o quarto é um dos meus favoritos por causa dessa nostalgia de ter visto no cinema. É o filme que o Tom Cruise, ele escala o Burj Khalifa. Aquele prédio lá muito alto de vidro que ele escala lá com o negócio na mãozinha. É muito bom, eu adoro esse filme. A partir desse filme eu sinto que a história dos Missão Impossíveis, elas são um pouco repetitivas, porque é sempre a mesma coisa, do tipo, eles estão lá, e aí acontece alguma coisa, ninguém confia neles, aí eles precisam meio que ir debaixo dos panos e fazer as coisas, porque só eles podem resolver. Então, né, Protocolo Fantasma, Nação Secreta, acho que são só esses 2, mas eles têm uma vibe muito parecida. Então eu vou botar em excelente, porque Missão Impossível é meio que um guilty pleasure meu. Eu fiz uma maratona no ano passado, e eu acho que o meu favorito hoje é o Efeito Fallout, que é muito bom. Mas eu não vi o último, o parte 1, que eu sei que vai sair o parte 2 ano que vem, não tenho certeza. Mas não vi o mais novo ainda. Mas de todos os outros, o meu favorito acho que é Efeito Fallout e depois Protocolo Fantasma.
Agora chegou a hora dos filmes que inspiraram a criação do Respeita a Minha História, que é Crepúsculo, adivinhem só. Eu tive minha fase crepusculete quando eu era adolescente. Crepúsculo saiu quando eu tava no primeiro colegial, então eu tinha 15 anos, eu tinha a idade da Bella, sabe? Tipo, eu era super o público-alvo, eu já lia fantasia. Romance não era muito fã, mas eu gosto, assim, da romantização da imagem do vampiro. Não vou problematizar porque vampiro não existe, então tudo bem romantizar uma coisa que não existe. Não é mesmo? Então, assim, eu entrei muito no hype do Crepúsculo. Eu não li todos os livros. Eu não li o último, porque eu acho que quando chegou na hora do último, eu já tava meio cansada. Porque foi um negócio muito intenso, mas muito rápido na minha vida. Durou acho que 6 meses. Eu lembro de ler Crepúsculo quando não era moda ainda. Ai, eu sou insuportável, né? Mas é que eu fazia parte de um fórum de Harry Potter. Porque, né, vamos chegar no Harry Potter. Mas, enfim, foi uma coisa também muito grande na minha vida e que durou muito mais tempo. Mas eu fazia parte desse fórum do Harry Potter. Inclusive, se você fazia parte do fórum do Potterish entre 2007 e 2010, mais ou menos, um abraço. A gente se encontrou lá muito. Eu cheguei a ser moderadora do Off Topic por um tempo lá. Tinha esse fórum, a gente falava de Harry Potter, mas falava de outras coisas. Como eu falei, eu era moderadora do Off Topic, que era tudo que não era Harry Potter. Então, era muitas coisas de música, filmes, séries e tal. E aí um pessoal começou a falar desse tal de Crepúsculo, aí eu fiquei interessada. E aí eu não lembro como, se eu pedi pra alguém o livro, ou se eu peguei na biblioteca, eu não lembro. Mas eu sei que eu li o livro, assim. E nossa, foi um negócio, assim, que gostei muito, sabe? Eu gostei muito da Bella, porque ela era diferente, ela era desastrada, que nem eu, sabe? Como eu falei, eu era muito público-alvo da obra, né? E aí, quando saiu o filme, eu fui ver. Eu não lembro se foi Sessão da Meia-Noite, eu acho que não foi. Mas eu fui, gostei, e eu fui com a minha tia, e ela também gostou. E a gente foi outra vez, tipo, da semana seguinte. É um dos poucos filmes que eu fui 2 vezes no cinema assistir. E, enfim, foi um grande momento. Então, hoje, assim, eu não gosto, porque não é uma coisa que faz meu estilo. Eu acho que o filme, ele tem qualidades, ele é dirigido por uma mulher. E eu acho que tem uma personalidade da diretora aqui. Mas não é muito a minha vibe, eu acho muito adolescente hoje. Hoje eu sou uma mulher adulta, não tenho muito saco pra draminha adolescente. Mas eu acho que é uma parte importante da minha história, então eu não vou ficar... Ai, credo, eu gostava dessa porcaria. Até porque tá tendo uma renascença do Crepúsculo, né? Tipo, teve essa adoração e aí teve um certo preconceito com as fãs de Crepúsculo, falo no feminino porque a maioria são meninas. E aí teve uma fase de rejeição, né? De você, ai, nossa, como que eu gostava daquela porcaria. E agora tá tendo uma redescoberta, né? Tipo, não, eu realmente gosto e tal. E eu acho isso ótimo. Mas eu não tenho muito saco pra rever, não. E ficou no passado, foi importante no passado e lá é o lugar dele. Lua Nova, eu gostei um pouco menos na época. Eu fui ver numa sessão da meia-noite e eu dormi. Eu lembro de dormir na sessão. Eu tava cansada, na sessão da meia-noite. Nossa, eu era velha desde essa época. Isso eu tinha o quê? 16 anos, 17 anos. E eu lembro de não gostar tanto do filme. Daí, eu acho que eu não vi nenhum dos outros mais no cinema. Porque eu não tenho memória nenhuma do filme do Eclipse, nem se eu vi. E o Amanhecer Parte 1, Parte 2, eu só lembro do final, do PowerPoint, no final dos melhores momentos do casal. Essas são as únicas coisas que eu lembro. Eu acho que eu não vi esses filmes inteiros. Eu não li o último livro. E eu li o Eclipse e eu não lembro de nada do Eclipse. Então, é que nem eu falei, ele foi intenso, mas ele durou pouco tempo, assim. Eu já meio que parti pra outra. Fui ler Jogos Vorazes e tal. Eu fui ler Jogos Vorazes depois. Mas eu fui ler umas outras coisas e... eu fui ler a Bússola de Ouro, eu acho. Que, assim, eu tava nesse hype do Crepúsculo e aí, pouco tempo depois eu li a Bússola de Ouro e eu entrei num outro hype, assim. Mas, enfim, detalhes. A Bússola de Ouro vai estar aí, inclusive. Pequeno spoiler do episódio, só não sei onde ela vai estar. Próximo filme é Viagem ao Centro da Terra, de 2008, com Brendan Fraser e com um jovem Josh Hutcherson. Jovem porque ele tem a minha idade, então em 2008 eu tinha 16 anos, ele também devia ter por aí, né? Mas ator de 16 anos geralmente tá fazendo papel, sei lá, de 13, então um moleque.
E eu lembro que esse filme foi meio que o filme portfólio dos filmes 3D. Quando voltou essa moda de 3D, gente, tá tempo demais essa pataquada de 3D. Assim, eu sinto que hoje não tá tendo mais tantas opções de filmes em 3D, porque, né, o pessoal viu que era um esquema, que era um negócio pra você cobrar mais caro pra fazer um filme mais escuro. Mas teve um período, assim, no final dos anos 2000 e no começo dos 2010, que tinha muito esse negócio do filme 3D e... Putz, que fase, né? Que fase que vivemos. Mas esse filme foi legal, porque era um portfólio, né? Então, tinha as coisas vindo na sua cara e você ficava, meu Deus, que legal, né? Como toda nova tecnologia, a gente acha legal no começo e a gente não imagina o quão subvertida em prol do capitalismo ela pode ser, né? Então, esse filme ele ainda tem esse olhar da inocência, da novidade. Mas, tirando isso, eu não lembro de mais nada. Então eu vou ficar aqui de não tenho memória nenhuma, porque eu não lembro desse filme. Eu lembro de ir no cinema, eu lembro das coisas caindo e só. E eu acho que foi nessa época também que eu peguei pra ler O Viagem no Centro da Terra, do Júlio Verne, que o filme é livremente baseado. E também outro livro que eu não lembro direito. Eu lembro de gostar, mas não lembro de nada, assim, pontual. O próximo filme é Ralph, da Toda a Internet. O filme original do Detona Ralph eu assisti em casa, eu acho. Mas o Ralph, da Toda a Internet, eu fui no cinema assistir com minha amiga. E assim, eu sei que hoje é meio que um acordo que não é um filme bom. E eu não lembro, assim, tanto dele pra falar, não, eu gostei, não, eu não gostei. Eu não lembro muito. Mas eu lembro que na época, uma mensagem dele fez sentido pra mim. Então eu vou botar em respeito à minha história, porque eu acho que hoje, se eu rever, eu vou achar horroroso. Mas na época ele foi importante de algum jeito. Gente, tem muito filme pra ainda. Eu já me sinto arrependida de ter começado isso, mas vamos que vamos até o final. Próximo filme é O Retorno de Mary Poppins. É um musical que é meio que a continuação do filme da década de 60. Eu tive uma fase obcecada com o Mary Poppins dos anos 60. E aí eu fui ver a continuação, eu tava muito animada e eu fiquei meio obcecada com esse filme na época. Apesar dele ter uma estrutura muito igual do filme dos anos 60, no sentido de introdução de personagem, do estilo das músicas que tem, porque é um musical, dos conflitos, tudo é muito parecido. Por mais que seja uma continuação, a estrutura é muito semelhante, inclusive as coisas que não acho tão boas no filme inicial. Principalmente sobre ritmo, porque é um filme muito longo. E filme infantil muito longo, ele dá uma cansada. Esse filme também dá uma cansada. Mas na época eu fui muito emocionada. Dei 4 estrelas e meia, favoritei. Ficava ouvindo as músicas sem parar. Hoje eu acho bacana, legal. Eu ou respeito a minha história. Não, eu ainda acho que é um filme bom. Eu acho que se eu ver hoje eu ainda vou continuar gostando. Mas talvez não tanto quanto eu gostei na época. Então é um bacana legal, mais bacana e legal que os outros. Eu tô agrupando filmes, geralmente por franquias, mas aqui eu agrupei 2 filmes que eles são muito importantes pra mim enquanto cinéfila, que eu também vi eles muito próximos, porque são 2 filmes de 2010, que é A Origem e Cisne Negro. Eu falei que O Plano de Voo foi o primeiro filme adulto que eu fui ver no cinema, de fato foi, mas A Origem foi o primeiro filme, assim, adulto, que eu fui no cinema ver e que eu gostei, e que, tipo... meio que mudou a minha vida? Não sei. É que assim, eu já tava numa fase cinéfila antes, quando eu era adolescente, né? Quando eu tava no colegial. Eu ia muito na locadora. Eu comecei a procurar aquelas listas tipo 250 do MDB. Os filmes da American Film Institute. Eu tava vendo muita coisa. Tava vendo muita coisa sem contexto e não gostando tanto. Tipo, nessa época eu vi Casablanca e não achei nada demais. Mas assim, não joguem pedras. Eu tenho noção dos meus erros do passado. Porque você assiste um filme sem contexto, sem botar a cabeça na época. E um filme que ele foi muito importante porque muitas coisas dele se repetem até hoje. E se você não pensa nisso, você realmente fica... ah, nossa, é isso? Porque, né? Tudo que tá aqui nesse filme eu já vi em outros lugares. Já vi melhor em outros lugares, aperfeiçoado e tal. Enfim. Não vou entrar nessa tangente. Então, assim, eu já tava na minha vibe cinéfila. Eu já tava vendo bastante filme. Mas muito mais filme antigo. Mas agora, acompanhar lançamento, acompanhar a temporada de premiação, assistir filmes de temporada de premiação, foi essa época que eu comecei.
E eu também, porque eu tinha mais autonomia pra ir no cinema, por mais que eu fui ver esses filmes aqui em Bauru, eu fazia cursinho aqui em Bauru, então eu já sabia pegar intermunicipal pra vir aqui no cinema ver filme. Mas eu lembro que quando A Origem chegou no cinema, não tinha a sinopse, porque na época tinha o panfletinho do cinema, era um caderninho com todos os filmes em cartaz, e tinha os dados, né? Nome, ano, diretor, elenco, sinopse. E A Origem não tinha sinopse. E isso foi um grande auê, assim, pelo menos na minha panelinha. De, meu Deus, que filme é esse que não tem sinopse? Aí as pessoas que iam assistir, elas não falavam muito do filme, só falavam que era muito bom, mas era bom você ir sabendo de nada e assistir o filme. E eu fiquei, meu Deus, eu preciso ver esse filme. E eu vi, e assim, na minha cabeça de 18 anos, foi um negócio assim, um negócio fora de série, realmente mudou a minha vida, então eu vou colocar em obra-prima. Eu acho que hoje é um dos meus Nolans favoritos. Eu acho que eu gosto mais do Grande Truque, mas o A Origem é um dos meus favoritos do Nolan. E eu tive uma fase Nolanzete por causa disso, mas eu já superei já. Vocês estão ouvindo um barulho aí, né? Não sei o que é, mas eu não vou interromper a gravação porque eu não tenho muito tempo pra gravar, então vamos que vamos. Próximo filme, como eu falei, já é o Cisne Negro. Também assisti na mesma época da Origem. E foi um filme que eu assisti ele antes em casa, porque nessa época eu já tava ligada que tinha os screeners que dava pra você assistir uns filmes que estavam indicados a Oscar. Porque assim, eu já tinha consciência que nem todo filme chegava no Brasil, e se chegava no Brasil, não chegava em Bauru, era muito difícil, né? Aliás, era um pouco mais fácil que hoje, eu sinto, né? Então, assim, eu não sabia quando que ia chegar, se ia chegar, então eu tive a oportunidade de ver um screener, Eu procurei um screener, assisti pelo screener, e eu gostei muito desse filme. E aí, quando ele chegou no cinema em Bauru e o pessoal começou a agitar de assistir, eu falei, vamos, eu já vi esse filme, mas eu vejo de novo. E ele é excelente também. Também é um dos filmes que mudou minha vida. Também é um desses filmes mais sérios, mais cheios de camadas e nuances, assim, que eu vi e que me marcou. E eu acho que eu gosto mais de Cisne Negro do que Origem hoje, assim, retroativamente. Mas são filmes excelentes, assim. Próximo filme é o filme do Aquaman, que saiu alguns anos atrás. Eu não vi o Aquaman 2 até hoje, mas o primeiro Aquaman eu achei bacana. Depois eu fiquei um pouco cansado da imagem do Jason Momoa, fiquei um pouco cansado do DCU como um todo, todas as polêmicas e tal, em volta da Amber Heard. É muita coisa no filme, mas quando eu vi, eu achei legal. Hoje eu não tenho mais saco, mas na época foi bacana. Aí tem o filme do Sherlock Holmes. Eu não sei por que soltar o primeiro, porque eu acho que eu vi os dois no cinema, mas é que soltar o primeiro, na minha lista no Letterboxd soltar o primeiro. Eu senti falta de algumas coisas no Letterboxd, que eu tenho uma lista no Letterboxd que eu botei os filmes por memória, né, e aí conforme eu vou vendo eu vou botando. E eu acho que eu vi os dois Sherlock Holmes no cinema, mas não tenho certeza. Um com certeza eu vi, não sabia muito o que esperar. Na época eu não tava tão ligada em quem era o Robert Downey Jr., eu conhecia mais o Jude Law. Foi legal, foi bacana. Não revi muito, mas na época eu achei bem bom, assim, sabe? Eu gosto da trilha sonora desse filme, eu ouço ainda. Vou deixar no bacana. Nasce uma Estrela, o filme da Lady Gaga atriz, a estreia na direção do Bradley Cooper, antes daquela megalomania toda dele fazer Maestro. Eu lembro que quando eu vi esse filme, eu falei, caraca, o Bradley Cooper sabe dirigir. E quando eu vi Maestro também eu confirmei isso, porque ele tá desesperado pra ser levado a sério como diretor. Eu acho ele um diretor bem competente, ele não precisa fazer aquela megalomania do Maestro, mas, enfim. Gosto muito de Nasce uma Estrela, eu acho um filme excelente. Eu não vi as outras versões, né, porque o Nasce uma Estrela é um filme que ele tem várias versões, e assim, cada nova versão não é exatamente um remake, mas sim uma nova versão, porque a dinâmica é a mesma, é uma história de amor entre um homem e uma mulher, que o homem, ele já é um astro consagrado, a mulher, ela é iniciante, e aí ao longo do romance deles, a carreira da mulher vai crescer, ela vai fazer muito sucesso, enquanto o homem entra em declínio, e isso acaba sendo um conflito pro casal que eventualmente precisa ser resolvido. Eu não especifiquei porque é isso que muda ao longo das versões. Em Nasce uma Estrela, os dois são cantores. O Bradley Cooper é um cantor country e a Lady Gaga é uma cantora pop.
Mas na versão da década de 70, eu acho que eles eram cantores também. Mas nas versões mais antigas, eles eram atores ou cantores de palco, né? De musical. Então, varia um pouco o que cada um do casal faz de acordo com o que tá em alta na época, né? Então, agora tá em alta o country e o pop. Ele é do country e é do pop. Nos anos 70, tava em alta o rock. Então, o cara é todo rockstar, assim. A Barbra Streisand... Eu não sei se é do rock também, eu não vi. Mas que nem a versão da Judy Garland, que é a versão dos anos 30, 40, não lembro. Eles são atores. Atores de musical, porque era o que estava em alta na época, musical, né? Então, varia. Que também é a adaptação, são sempre histórias contemporâneas, sempre conversando com o que está acontecendo na época, né? O que é relevante para conversar. Então, por isso que eu não acho ruim. Esse tipo de remake que recontextualiza a história e traz coisas novas, eu acho até interessante. Porque, querendo ou não, tem muitos filmes que fazem isso sem o título oficial de remake, né? São filmes que eles têm semelhanças temáticas, mas que são filmes diferentes. Enfim, acontece. Tipo, Não Se Preocupe, Querida e Stepford Wives. Não é um remake, mas a temática é muito parecida. Mas enfim, Nasce Uma Estrela é excelente. Eu gosto muito desse filme. E eu não enjoei de Shallow, gente. Eu sei que essa música tocou a exaustão. E realmente deu uma saturada na época, mas até hoje, de vez em quando eu boto pra ouvir, eu fico emocionada na hora do refrão. O que fazer? Eu sou Little Monster, né? Avatar, o último mestre do ar. Finalmente um filme pra inaugurar a categoria do putz, carinha triste, porque esse filme em nenhum momento deu pra salvar, ou pra curtir, ou pra aproveitar, ou pra ter qualquer sentimento positivo. O primeiro Homem-Formiga. O primeiro Homem-Formiga, eu acho bacana. Os dois homens eu assisti no cinema. O primeiro, Homem-Formiga, e o segundo, que é o Homem-Formiga e a Vespa. Eu acho os dois bacanas. Eu acho os filmes do Homem-Formiga muito legais. Tipo, muito divertidos. A ação com a comédia. Eu acho que tá no tom. Assim, tem coisa meio boba, tem, mas eu acho divertido. Eu gosto de ação com comédia. Eu gosto mais do 2, porque a Vespa aparece mais. Eu sempre gosto quando tem mais destaque pras mulheres, né? Nos filmes, eu tenho essa tendência. Mas é isso, eu acho legal, eu acho que eles são subestimados dentro do MCU. O pessoal meio que não dá tanta bola, porque são filmes mais presos neles mesmos, e é isso que eu gosto, sabe? Porque assim, tem o filme do Homem-Formiga, é a aventura do Homem-Formiga. Não vai precisar do Homem de Ferro aparecer, sabe? Não vai precisar de ter a conexão com tudo. Eventualmente vai ter a pontinha ali que vai ligar eles com tudo, mas é um detalhe. O filme você consegue assistir sem saber de tudo que tá rolando. E eu gosto disso. Porque esse negócio de ter que ter assistido 5 filmes, 2 séries de TV pra entender o próximo lançamento. Não, gente, isso é inviável. Isso só rola com adolescentes e com desempregados, sabe? Quem tem tempo pra acompanhar tudo isso? E aí, por isso que eu gosto do Homem-Formiga. Agora, Quantumania é ruim demais, eu não vi no cinema, graças a Deus. E é muito ruim, e justamente porque eu acho que ele tenta fazer muita coisa ao mesmo tempo, ele tenta se ligar demais com o universo. E o Homem-Formiga, ele funciona mais no micro do que no macro. Entre Facas e Segredos é um filme que eu fui muito divulgadora. Porque eu não tinha o perfil na época, né, o perfil do Instagram, nem o podcast, mas eu já falava de cinema no meu perfil pessoal. E eu lembro que quando esse filme saiu, eu vi algumas bolhas cinéfilas, tipo, falando, meu Deus, esse filme é muito legal. E aí, por isso que eu falei, nossa, preciso ver esse filme no cinema, né? Arrastei o Alexandre no cinema. E foi muito legal. E aí, eu virei pastora desse filme. Todo mundo que eu conversava, eu falava, caraca, esse filme é muito bom. Entre Facas e Segredos, é um suspense e tal, é muito legal, e não sei o que tem. E eu acho que eu convenci umas 5 pessoas a assistirem esse filme. E assim, pra mim isso já é incrível. E eu gosto muito, eu acho excelente. Não tá, assim, nos meus favoritos por muito pouco. Mas é um filme, assim, dos excelentes, eu acho que é um dos meus favoritos. Eu adorei esse filme, eu revi algumas vezes. Eu acho ele muito bom, eu gosto da estrutura dele. E eu gosto da continuação, né? Porque, assim, ele tem um... Não é exatamente uma continuação, na verdade, é um... Novas Aventuras do Detetive, porque é um filme de suspense, né? Que uma pessoa morre... E aí fica, meu Deus, quem matou? Porque é uma situação meio suspeita, parece que alguém matou. E aí
é livro da Agatha Christie, gente. Tava um monte de gente na casa, porque tava tendo uma festa de aniversário da pessoa que morreu, que é um senhor, né? Uma pessoa muito rica, então tem a família e meio que todo mundo tinha algum ressentimento que poderia ser um motivador de um crime. E aí, quando o personagem morre, eles chamam um detetive particular, que é o Benoit Blanc, que é o ator que faz o 007 lá, esqueci o nome dele. Ele tá excelente, tá com sotaque bizarríssimo. E aí vai lá o detetive, vai entrevistar todo mundo e meio que vai tentando descobrir o que aconteceu enquanto que a gente descobre. Mas pra mim o mais legal é que a gente descobre o que aconteceu na metade do filme. Porque, tipo, isso no começo é um suspense, mas conforme o filme vai andando, a prioridade meio que muda. E a gente descobre o que aconteceu, descobre quem matou, por assim dizer. Mas aí a história muda e a história continua e vai pra um outro caminho. E eu acho isso muito legal, porque por mais que seja legal você ter esse suspense, você subverter ele é interessante. Então eu adorei esse filme. E ele tem um formato que permite muitas continuações, porque o outro filme, que é o Glass Onion, que não traduziram, os títulos em inglês são bem legais, mas eu sinto uma preguiça na tradução de alguns deles, que às vezes eu fico, nossa gente, poderia ter feito melhor. Que ficou Glass Onion, um mistério, Knives Out. E aí, tipo, o Knives Out já foi traduzido como Entre Facas e Segredos, que eu acho um título muito legal. Mas, enfim, precisa ter a conexão de um filme pro outro, né? Enfim, capitalismo. Mas o Glass Onion lançou direto na Netflix, nem foi pra cinema, nem nada, foi no meio da pandemia. Eu achei legal, porque não é uma continuação dos personagens, é uma nova aventura do detetive. Tipo, o detetive tá de boa, e aí aparece um novo caso pra ele. E provavelmente vão ter outras continuações, porque esse formato permite esse tipo de história, né? O detetive tá lá de boa e chamou ele pra resolver um caso, porque afinal, o que o detetive faz, resolve casos, e ele precisa do dinheiro dele, né? Então, espero que não falte casos pra Benoit Blanc. Deadpool 1, Deadpool 2, não fui ver o Deadpool e Wolverine no cinema, gente, não deu. Apesar que, assim, eu gosto de Deadpool, mas pra mim é bacana, sabe? Tipo, eu gosto, eu acho divertido, mas eu nunca revejo, porque eu acho que tem muita piada que ela só é engraçada porque você não tá esperando. Quando você sabe que ela vai acontecer, ela meio que perde um pouco graça. Principalmente porque é umas piadas meio quinta série que eu, assim, acho até engraçadinho, mas depois eu perco um pouco a paciência. E o Deadpool pra mim é uma coisa muito isso, sabe? Ele evoca uma coisa quinta série que às vezes é legal, às vezes é tipo, ai meu Deus do céu, porque homens são crianças às vezes. E é esse meu sentimento com os dois Deadpool. Eu gosto, mas não morro de amores. Então, eu não consegui ver o Deadpool vs Wolverine no cinema. Eu queria ver, não consegui, mas como tem essa relação com o Deadpool, não fiquei tipo, ai, nossa, perdi essa grande oportunidade. Não. Daqui a pouco chega no Disney Plus, eu vejo, e também não faz tanta diferença pra mim ver no cinema ou ver em casa. Próximo filme é Tarzan, animação da Disney de 99. Foi a primeira vez que eu fui no cinema em família completa, né? Porque foi a primeira vez que a minha irmã mais nova foi no cinema. Então foi eu, ela e meu pai e minha mãe, né? E eu gosto muito de Tarzan. Eu vou botar aqui em excelente, mas ele é quase um absolute cinema, assim, pra mim. Porque além de ter sido um filme bem informativo, assim, pra mim, principalmente no multiverso de Homens Cabeludos, que é um multiverso muito importante pra mim, eu gosto bastante do filme, eu amo a trilha sonora, tanto em português quanto em inglês. Eu acho que as músicas ficaram muito boas nas duas versões, e eu acho a Jane subestimadíssima dentro do canon da Disney, dentro das personagens femininas da Disney. Ela é linda, ela é divertida, ela é alta astral. Ela tem um dos melhores parceiros e, enfim, gosto muito de Tarzan. Eu já falei do Homem-Formiga, eu botei os filmes do MCU meio que agrupados por heróis, né? Pra não ficar falando muito de uma vez, porque senão eu vou ficar cansada. E aí talvez eu fale algumas coisas que as pessoas não querem ouvir. Eu não quero ser cancelada, se é que isso ainda existe, por falar mal da Marvel. Eu acho isso uma coisa tão 2019, sabe? Mas eu gosto das coisas da Marvel, eu só não amo mais tanto. Mas assim, Pantera Negra é excelente, não tem o que falar. O primeiro Pantera Negra, não tava esperando muita coisa. Eu vi uma resposta positiva da crítica na época, mas toda vez que um filme da Marvel chega no cinema, é sempre uma loucura, né? Porque tem gente que ama, tem gente que odeia, tem gente que fala que é perfeito, que é divertido, tem gente que fala que o cinema está morto, se isso é tudo que ele pode produzir. Então sempre tem grandes comoções. Eu acho que Pantera Negra é um dos poucos que
ele é aclamado, ou pelo menos acham que ele é ok. Até quem não é tão fã de filme de herói, pelo menos tem uma nota um pouquinho mais positiva pra Pantera Negra. Eu acho que é um dos melhores do MCU, é top 3 MCU pra mim. Qual que é meu top 3 do MCU? É Pantera Negra, Thor Ragnarok e Guardiões. Guardiões 1. Acho que esse é meu top 3. Agora, Pantera Negra 2 é bacana. Não é ruim, mas ele tá muito abaixo do primeiro. Ele é muito longo e ele tem essa tristeza que é precisar se conectar com a história principal do MCU, que tá, né, respirando por aparelhos. É uma pena. Quer dizer, é uma pena pro filme, né? O MCU eu quero mais que se exploda. Xuxa Requebra, o primeiro filme nacional que aparece por aqui. Eu lembro desse dia, foi em Araçatuba, e eu lembro que foi uma das poucas vezes que foi minha família inteira, porque eu acho que meus avós e minhas tias foram visitar a gente lá em Araçatuba, e aí a gente devia estar sem o que fazer, e aí queria alguma coisa, né, pra sair de casa, pra não ficar tudo em casa. Aí falaram, vamos no cinema, só que aí acho que o único filme que tava passando no horário que a gente podia e que, tipo, dava pras crianças assistir, no caso, né, eu e minha irmã, era o Xuxa Requebra. Então, a gente foi ver Xuxa Requebra numa sessão, tipo, no começo da tarde. Eu lembro que foi uma das poucas vezes que compraram pipoca, porque minha família nunca teve o hábito de comprar pipoca no cinema, porque é muito caro e tal. Então, a gente nunca comprava pipoca. Nesse dia, compraram pra mim um baldezinho de pipoca. E eu lembro de acabar o filme e ainda ter pipoca no meu balde. E eu não sei por quê, porque eu sempre comi bastante, né, pipoca. Mas eu acho que é porque tinha umas horas que eu ficava tão, assim, não surpresa, mas impactada com algumas coisas do filme que eu parava de comer. Porque o filme, eu lembro que na época ele foi criticado um pouco pela violência dele. Porque ele é um filme da Xuxa, né, um filme com um público mais infanto-juvenil. Mas eu lembro que tem uma hora que ela é sequestrada por uma galera e eles começam a bater nela. E assim, você não espera uma violência no filme da Xuxa, você não espera uma violência contra a Xuxa no filme da Xuxa, sabe? Então foi uma coisa assim, bem impactante pra mim. Esse filme é do quê? 2000, 2001 no máximo, porque eu voltei de Araçatuba em 2001, então é dessa época, eu tinha uns 8 anos no máximo. Me marcou, mas é só isso que eu lembro, assim. Digo que me marcou porque eu só lembro da cena da Xuxa com o nariz sangrando, mas... eu lembro que tinha o Vini Mexe a Cadeira, mas é só isso que eu lembro. Lembro do dia, eu lembro do contexto que a gente tava, mas eu não lembro do filme. Isso é uma coisa muito curiosa, porque a maioria desses filmes eu lembro de quando eu fui ver. Tipo, eu lembro em que momento da minha vida que eu tava quando eu fui ver esses filmes, onde que eu fui ver eles, mas às vezes eu não lembro do filme. É curioso isso, né? Thor Ragnarok, acabei de falar dele, ele apareceu aqui, Thor Ragnarok é excelente. Eu não sei se eu vou colocar algum filme do MCU aqui no Absolute Cinema. Eu acho que não, em respeito a Martin Scorsese, né? Então, eu acho que eu não vou botar nenhum filme da Marvel lá. Até porque eu gosto, mas não gosto tanto, assim, sabe? Essa categoria é uma categoria bem mais especial. Mas eu adoro Thor Ragnarok. Eu acho divertidíssimo. Eu gosto muito do toque de humor que o Taika trouxe. Eu gosto da revitalização da imagem do Thor que foi feita, porque esse é um filme muito marcante. A partir do Thor Ragnarok, a imagem do Thor mudou completamente, assim, no MCU. Eu acho isso bom. Deu mais espaço pro Chris Hemsworth trabalhar também, mostrar um lado dele que eu acho que ele não tinha mostrado ainda. E eu acho o filme bem colorido, bem legal. Cate Blanchett já tá um pouquinho desperdiçada, tá? Mas eu gosto do filme. Barbie foi um fenômeno. Foi muito legal participar desse momento, foi muito legal ir ver o filme na estreia, usando a única blusa rosa que eu tenho. Eu gostei muito do filme, eu revi depois, eu gosto bastante, mas eu ainda vou botar em excelente, porque eu gosto muito, mas, que nem eu falei, essa categoria aqui de cima é uma categoria muito exclusiva, assim. Barbie bate na trave, mas ela vai ficar em excelente. Agora, uma polêmica. Eu não gosto muito de Zona de Interesse. Olha, vai ficar no putz. Assim, eu acho um filme bom. Eu acho um filme bem feito. Eu acho um filme muito impactante na mensagem dele, muito pesado. Eu acho bem legal o jeito que o diretor usou o som, principalmente. Mas, assim, eu não tenho vontade nenhuma de rever esse filme. Eu não tenho vontade nenhuma de falar sobre esse filme. Eu não tenho vontade nenhuma de ver conteúdo sobre... lembrar que ele ganhou o Oscar de filme internacional, eu fico meio tipo, ai, tá bom.
Então, eu acho que, assim, o retrogosto dele não é um filme que eu gosto tanto. É um filme bom, mas, sabe? Eternos, da Chloe Zhao, eu acho um filme bacana. Eu acho que é um filme subestimado também. Eu acho que as pessoas são muito cruéis com ele pelos motivos errados. Sim, é um filme que ele não soube equilibrar a mão da diretora com as coisas que precisa ter no filme do MCU e acabou desagradando todo mundo, desagradando os fãs da diretora, que acharam que o filme era comercial demais, desagradando os fãs da Marvel, que acharam que o filme era parado demais. O filme tem um elenco muito grande, tem muito personagem pra introduzir, um monte de coisa que é introduzida e conceito que é introduzido que não vai importar mais pra MCU. Então, assim, é isso que me deixa... Tipo, não dá pra você ter um filme sozinho no MCU que funcione sozinho, conte uma história que fique ali. Tudo precisa ter conexão com tudo e tudo precisa fazer sentido no esquema grande das coisas. E eu tô um pouco de saco cheio disso. Mas assim, Eternos, ele tem seus problemas de ritmo. Ele tem os seus problemas de equilibrar a visão da diretora com as demandas de um filme de ação. Mas eu acho ele bacana. Assim, não é excelente. Não é maravilhoso, eu não tenho vontade nenhuma de rever. Mas ele não é ruim do jeito que pintam ele também, então vai ficar aqui. Shazam também é bacana, divertidíssimo. Eu não tava esperando muita coisa quando eu fui ver ele. Eu lembro de ver reações positivas, mas eu sempre fico meio cética com essas coisas. Mas fui ver, achei muito legal. Achei fofo, gostei da mensagem dele. Gostei mais do que eu achava que eu ia gostar. Eu revi ele algum tempo depois que eu assisti com os meus pais. Foi legal, gostei, bacana. Não vi a continuação até agora porque eu tô um pouco de saco cheio de filme de hominho. Não sei se vocês perceberam isso. Exterminador do Futuro, Destino Sombrio. Eu não lembro. E é relativamente recente, esse filme é de 2018. Eu lembro que eu fui ver no cinema no shopping porque teve uma época, assim, entre 2015 e 2019, eu trabalhei perto de um shopping que tem um cinema. Então, eu ia muito no cinema. Porque, assim, eu saí do serviço, eu passava no cinema, se tinha alguma coisa interessante passando, eu ia, sabe? Eu não precisava me locomover, não tinha a dificuldade da distância da locomoção. Se tinha sessão 6h20, eu tava no cinema 6h10, sabe? E pegava a sessão. Era bom que era vazia, não tinha tanta gente. E passava na Americanas antes de comprar algumas coisas pra comer, pra não precisar comprar pipoca e tal. Então eu ia muito no cinema nessa época. Mas eu lembro do dia que eu fui. Eu não tava sozinha, eu tava com fãs do Exterminador do Futuro. Mas eu só vi o 1 e o 2. Eu gosto muito do 1 e o 2, mas eu não vi nenhum dos outros, porque teve 50 outros filmes do Exterminador do Futuro, né? Não sei como tá a cronologia. Eu acho que esse filme, ele dá uma reticonada. Ele quer ser uma continuação direta do 2. Eu acho que foi por isso que me convenceram a ver esse filme no cinema. Mas tirando isso, eu não lembro de mais nada. Eu lembro que tinha uma cena muito escura. E foi mais ou menos naquela época que teve aquela polêmica do Game of Thrones das cenas escuras. Não na mesma época, mas tava uma coisa meio recente. E aí eu fiquei, putz, que cena escura, bicho. Pra que isso? Acende a luz. E é isso que eu lembro do filme. Agora vamos entrar aqui na sequência Harry Potter. E aí vamos falar de Harry Potter. E depois eu já encerro essa parte. E depois vamos pra parte 2, que eu acho que é um bom lugar pra cortar aqui. Porque a gente vai ter agora uma parte intensa, com 8 filmes. Eu vi todos os filmes do Harry Potter no cinema, mas eu não tenho memória de todos, o que eu acho muito engraçado. O primeiro, eu lembro de quando eu fui ver, eu tinha 9 anos, 2001, eu tinha 9 anos. Eu já tinha lido o livro, então assim, todos os filmes do Harry Potter, eu já tinha lido os seus respectivos livros quando eles chegaram no cinema. Harry Potter foi o primeiro livro que eu li na minha vida, ele é muito importante pra mim por causa disso, porque abriu as portas da leitura e tal. Fui muito fã por muito tempo, eu participei de fórum de Harry Potter no final da década de 2000, fiz muitos amigos virtuais, pessoas que conversam até hoje dessa época. Então, assim, foi muito importante pra mim Harry Potter. Eu gosto muito dos livros, eu gosto muito de alguns dos filmes, mas eu também entendi que, tipo, é uma coisa que fica no passado, eu não preciso fazer disso a minha personalidade toda. Então, assim, não tenho vontade nenhuma de reler os livros, porque eu tenho medo de parar de gostar, porque hoje eu sou muito mais crítica e amarga e cri-cri. E também já li muito mais coisa, então eu tenho um senso crítico um pouco maior do que quando eu tinha 9, 10 anos. Não querendo falar mal de quem gosta muito dos livros, ele até hoje acha incrível. Eu também acho incrível as memórias que eu tenho dos livros, mas é que tem tanta coisa pra ler, sabe? Que eu não quero ficar relendo esse livro que eu li mais de 20 anos atrás.
Mas falando dos filmes, o primeiro, eu lembro que foi a minha primeira grande decepção. Porque eu tinha 9 anos, eu não entendia que um filme é uma adaptação e quando você adapta uma coisa, você precisa fazer sacrifícios. Você não pode colocar todas as cenas. Então, pra mim, foi um grande choque quando eu vi o filme e não tinha um monte de coisa. Eu saí do cinema muito perplexa, assim, tipo, muito pensativa. Tipo, nossa, eu gostei, mas faltou aquilo lá e faltou tal coisa e tal personagem não tá. E eu listei, assim, um monte de coisa e eu fiquei meio, ok. Nunca vai ser tão bom os filmes quanto os livros. E é uma coisa que acontece, né? Porque são mídias diferentes, são experiências diferentes. Mas eu acho hoje, o primeiro filme, que é um dos que eu mais revi, eu acho excelente, assim. Eu acho que ele tem uma atmosfera muito boa. Eu gosto muito das artes, dos figurinos, dos cenários, de tudo que foi criado pra esse universo. Eu acho que é um universo muito bem construído no cinema. E, querendo ou não, é o primeiro filme que dá o pontapé a tudo isso. Eu acho o primeiro filme excelente. O segundo, eu acho bacana, legal, porque até o livro eu não acho tão legal assim. E eu não lembro de ter ido no cinema. Tipo, eu sei que eu fui no cinema, mas eu não lembro do dia. Que nem eu falei, todos esses filmes, eu lembro de quando eu fui no cinema, eu lembro de qual cinema que eu fui. O Harry Potter 2 eu não lembro qual cinema que eu fui, se eu fui no shopping ou se eu fui no final do cinema da 13 aqui em Bauru. Eu não lembro com quem que eu tava, eu não lembro qual que foi minha sensação, eu não lembro. Mas eu lembro que eu vi no cinema. Ai, o 3 é uma obra-prima. Ai, o 3 é absoluto cinema. E a culpa é de Alfonso Cuarón, que é um grande diretor. Eu gosto muito do trabalho dele. Ele tá com série nova pra sair na Apple TV Plus. Mal posso esperar. Série nova com Kate Blanchett. Estou ansiosíssima. Mas eu gosto muito do Cuarón. Eu acho ele um diretor com uma visão muito boa. Eu acho que esse filme tem um equilíbrio muito bom de visão de diretor com manter o universo que já tá estabelecido e a fórmula que já tá estabelecida. Porque, não, os filmes do Harry Potter, eles seguem uma fórmula, né? E filmes infanto-juvenil também tem uma fórmula que precisa seguir, mais ou menos. E ele consegue equilibrar bem, né, essa partezinha meio que o estúdio demanda com a visão dele de diretor. E ele coloca vários elementos que são diferentes, que são únicos nesse filme. É um filme também de transição, porque os 2 primeiros foram feitos pelo Chris Columbus e os 2 primeiros são filmes infantis. O terceiro, eles estão crescendo, eles estão um pouco mais velhos, então não tem tanto aqueles dramas infantis, não tem tanto uns monstros que tem no primeiro. Não tem um grande vilão esse filme, por exemplo, né? Tem várias questões que vão acontecendo, mas é um filme, não tem um vilão, ele não tem um monstro pra você lutar no final. Tem os Dementadores, mas os Dementadores, eles são grandes metáforas pra coisas, né? Enfim. O livro é o meu favorito, o terceiro, porque tem muita coisa de passado sendo revelada. E também porque tem essa questão que não tem, assim, uma coisa pra você lutar no final. Tem a luta no final, mas não é que nem nos outros. E na época eu estranhei um pouco essa mudança de estética, deles não ficarem mais com o uniforme o tempo todo. Mas eu entendo, porque quando você tem 13 anos, você não quer ficar com o uniforme o tempo todo. Você não quer nem usar o uniforme pra ir pra escola, porque você quer valorizar a sua individualidade. Então faz super sentido todas as escolhas desse filme. Opa, botei a imagem errada. Agora todos os outros filmes eu vou colocar em bacana legal. Eu sinto uma queda. Eu acho o quarto meio camp. Eu acho o quarto filme bem exagerado, assim, e bem inconstante, mas é uma coisa do livro também. Porque ele tem um senso de humor muito peculiar. Eles estão adolescentes, então eles estão fazendo coisa de adolescente, tem a coisa do baile do inverno, as disputas de ego que tem, mas ao mesmo tempo começa a surgir um negócio muito sério do Voldemort. No final, uma pessoa muito importante morre. Então tem essa coisa desse tom que começa super leve e termina super pesado. E é um filme bem exagerado, assim, se pra pensar. Os cortes de cabelo de todo mundo tá uma bagunça. Tá uma bagunça. Eu acho uma bagunça esse filme, mas eu acho uma bagunça boa. Aí, a partir do quinto, David Yates pegou na direção e pra mim ficou sem graça. Eu não gosto muito do jeito que a paleta de cores está dessaturada nos filmes, muito apagada. Não sou tão fã. Eu sei que tá sério, eu sei que o clima tá pesado, mas não é porque o clima tá pesado que o seu filme precisa ser cinza. E eu acho meio chato. Eu confesso que As Relíquias da Morte, por exemplo, eu só vi no cinema e depois eu nunca mais vi inteiro. Então, assim,
A Relíquias da Morte não, o Enigma do Príncipe. E eu lembro que eu saí muito frustrada da sessão do Enigma do Príncipe, porque assim, eu já tava entendendo que a adaptação seria fazer alguns sacrifícios, mas eu achei que eles mudaram completamente o livro. Tipo, o conflito principal do livro é uma coisa e no filme é outra coisa. Aí eu fiquei, por quê? Tipo, eu entendo hoje porque eles fizeram isso, mas não gosto muito dessa escolha. E o último, parte 1 e 2, até hoje eu culpo esse filme pela essa maldição de ficar dividindo o filme em parte 1 e parte 2, principalmente quando é o último, porque aconteceu com Crepúsculo, precisava, não precisava. Aconteceu com Jogos Vorazes. Eu vou defender um pouco porque eu acho bom os Jogos Vorazes. Apesar que o parte 1 também ele é meio arrastado, que nem o Harry Potter, o último parte 1, também é super arrastado. Crepúsculo eu não sei, não vi. Mas tem isso, tem o Duna parte 1 e 2, mas Duna não tem como adaptar sem fazer isso, mas eu acho que Duna poderia ser uma trilogia, pelo menos talvez deixasse os filmes um pouco mais curtos, mas enfim. E além de todas as questões com a autora do Harry Potter hoje, que eu não quero nem pontuar, porque eu não quero... eu não quero conversar sobre esse assunto, sabe? Eu não quero nem abrir um diálogo, porque eu não quero nem pensar nesse assunto. Bom, gente, eu vou encerrar o episódio de hoje por aqui. A gente já fez vários filmes, eu não sei se a gente tá na metade, mas próximo episódio vamos falar de tudo isso aqui. Tem muito filme aqui ainda pra ser falado, tem os Star Wars, tem os X-Men, tem um monte de filme da Disney jogado, tem um monte de filme do MCU jogado, vamos chegar em todos eles, mas por enquanto, né, as highlights do episódio de hoje, falamos de Harry Potter, falamos de algumas coisas de MCU, falei de Duna, dei uma passada por surtos do passado, que foi Pokémon e Crepúsculo, e enfim, muitas coisas aí. Então, fiquem ligados que sábado que vem sai a parte 2 e a gente vai continuar essa lista aqui. Então, sigam a gente nas redes, o arroba filme.da.semana, ou Blue Sky, que é o @lalariland. Eu estou sempre falando por lá, sempre tem bastidores do programa, eu falando que estou editando um negócio em cima da hora. Mas, enfim, me acompanhem por lá. Vou encerrar o episódio aqui, mas conto com vocês semana que vem pra gente continuar aqui esse pequeno projeto audacioso de minha parte. Fiquem bem e até semana que vem. Tchau, tchau.